E se o padrão de beleza entre as mulheres for não ter padrões? Porque afinal, beleza, existe um padrão? Ao longo da história, os padrões de beleza foram mudando, mas, segundo a pesquisadora Rosita Esteves, o que permaneceu na história foi a preocupação constante com a beleza e o corpo em evidência. A idealização do corpo perfeito entre as mulheres está cada vez mais em questão em 2024. Uma pesquisa aponta que a procura por procedimentos estéticos em mulheres cresceu mais de 300%. Segundo dados mais recentes da pesquisa realizada pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica, ISAPS, em 2020, o Brasil se encontra em segundo lugar no ranking internacional de realizações de cirurgias plásticas. Ainda divulgado pelo estudo, mais de 60% das mortes no país ocorreram devido somente à lipoaspiração. Segundo a doutora Daniele Gondim, mestre e especialista em cirurgia plástica, é muito importante os profissionais da área pensar no bem-estar do paciente. O que o paciente busca, com a cirurgia? Será que de fato é apenas um aprimoramento estético? Será que é uma queixa madura? Então isso é algo muito importante. São perguntas que eu sempre faço e que eu sempre estimulo o paciente a se perguntar. De onde que veio essa queixa? É algo que já existe há muito tempo? Ao longo de uma semana, quantas vezes você se pega pensando nisso? Ou quantas coisas no seu dia a dia você deixa de fazer por conta dessa queixa estética? É algo que parte de você? É a segunda pergunta que também é muito importante. Realizar um sonho de infância, comemorar uma vitória do seu time, concluir um projeto. Esses são alguns objetivos que podem ser conquistados facilmente com planejamentos e estratégias. Mas como alcançar o que não existe? No mundo ideal, beleza não tem padrão, mas a gente sabe que a gente sofre com um padrão de beleza, a gente como mulher, e eu acredito que tem um longo caminho até a gente parar de sofrer com esse padrão de beleza. Coletivamente, eu acredito que o padrão ainda é muito presente, mas individualmente, eu acredito que cada vez mais a gente tem que ir para esse lado de pensar a beleza fora dos padrões e criar o seu próprio padrão de beleza, que você pode ser o maior padrão de beleza de todos para você mesmo. A moda também tem um papel muito importante quando o assunto é padrão de beleza. Eu acredito que a moda tem um papel muito importante em reforçar ou até quebrar padrões quando a gente fala principalmente da moda feminina. Ao longo dos anos na história, a moda foi muito usada para realmente ditar o que a mulher pode e não pode ser, como o corpo da mulher deve ser, como ela deve se apresentar, se vestir em determinadas ocasiões. Se a gente parar para pensar, a gente está em contato com a nossa roupa o dia inteiro, todos os dias. E se tem uma coisa em contato com a gente, com o nosso corpo, todos os dias, ela tem um papel de fazer a gente se sentir bem ou mal, adequada, inadequada. Acho que todo mundo já experimentou uma roupa que falou, putz, eu deveria ter emagrecido, meu quadril é um pouco largo demais, meu ombro não é tão legal assim para essa blusa, para esse vestido. E, na verdade, isso é uma falha da roupa, Isso é a roupa que deveria se adequar ao seu corpo, porque o produto é a roupa e não o corpo. Aceitar o próprio corpo não quer dizer que você deve conviver para sempre com uma característica que não te agrada. De outro modo, significa que você deve estar feliz e segura. A psicóloga Luana Ganzert explica os danos psicológicos que os padrões de beleza impostos pela sociedade podem afetar nas mulheres. Traz consequências como ansiedade, depressão, alguns casos clínicos até de suicídio. Algumas mulheres, quando descontentes com seu corpo, elas recebem críticas desse tipo, elas podem apresentar ainda um quadro chamado de dismórfico corporal, ou seja, distorção da sua própria imagem. É uma preocupação excessiva com o corpo, irracional, como se a aparência tivesse vários defeitos. E uma crítica sobre o seu corpo, por exemplo, pode prejudicar ainda mais essa distorção. Impactar significativamente a autoestima dela, a autoconfiança. É importante nós termos consciência que nem todo mundo sabe receber com facilidade uma opinião do outro. Aliás, eu posso te afirmar que se ninguém te pedir opinião, é importante que você nem dê. Ainda mais sobre um assunto tão delicado, O nosso corpo é a nossa casa mais sagrada. A gente está há muitos anos, desde o advento das redes sociais, a gente está vivendo a era do Photoshop, das alterações e da extrema padronização da beleza.
Isso historicamente na mídia sempre aconteceu com as mulheres. Nas redes sociais assusta mais um pouco porque não são só as atrizes que são perfeitas. Todo mundo pode ser perfeito se tiver o aplicativo certo de edição, né? Elas são editadas, elas passaram por inúmeras cirurgias, elas têm os melhores profissionais que cuidam. Às vezes até tem mulheres que aparecem tipo, ai, olha eu sem maquiagem, beleza real. E aí você fala, meu Deus, essa mulher sem maquiagem é assim, eu nem com maquiagem fico assim. Mas na verdade ela tem inúmeros procedimentos estéticos até chegar nesse sem maquiagem, beleza natural. Então acho que é uma coisa que a gente sempre, infelizmente, vai ter que estar atenta para não se deixar cair em comparação com coisas que não existem, com padrões irreais. A pernambucana Caroline Bastos, de 34 anos, coroada como Miss Continente Plus Size Recife, conta que ser Miss Plus Size vai muito além dos padrões estéticos. A função, vamos dizer assim, de uma Miss, ela é ser muito mais do que uma Miss. Não é aquele corpinho bonito, fora dos padrões sociais, sendo gordo ou não, porque de toda forma você está dentro de uma beleza ali e tudo mais, mas não é sobre isso que fala o Miss. Não é sobre a beleza externa e tudo mais. É sobre todo um contexto. Por exemplo, eu sendo uma Miss gorda, plus size, a minha imagem ajuda muitas mulheres. Então, isso pra mim é sensacional. No meu confinamento, porque a gente tem um confinamento de 2 dias antes do concurso, que é muito legal. Então, assim, eu pude ver e externar muitas coisas minhas com algumas meninas e ver que, por exemplo, eu uso biquíni, eu não tenho problema em usar biquíni, eu não tenho problema em usar maiô. Mas muitas das meninas não usam, sempre usaram maiô, não usam biquíni, ou então não vão à praia porque acham que não tem um corpo de verão, né? E aí, tipo, dividir essa particularidade com as meninas mexe muito com a gente, assim, de pensar de tipo, poxa, tem meninas que estão em situações muito mais complicadas, muito mais, sei lá. E aí o fato da gente aparecer, o fato da gente ser representatividade, ajuda muito a todos. É necessário sempre ter em mente que a saúde deve vir em primeiro lugar. Colocá-la em risco por conta de padrões impostos socialmente é algo que não deve ser feito. O valor da mulher vai muito além dos modelos estéticos. Quem as mulheres realmente são não podem caber em um padrão.